Bom, muito bom estar aqui, Luiz, com você. Finalmente a gente conseguiu marcar essa palestra para o Conacena, que é o primeiro Congresso de Artes Cênicas, né? É um prazer ter você com a gente. E eu gostaria de te pedir para se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua versatilidade. Uau! Falar sobre a versatilidade, né? Bom, primeiro é um prazer, né, estar assim, conversando com você, né? É um encontro depois de muitos anos, né? Conheci você fora do Rio, num momento muito especial, né? Numa oficina, né? Num momento de grupo, né? Trabalhando com máscara, com sensibilidade, com palhaço, com criatividade, com emoção. E agora está aqui, né? Assim, falando com você do outro lado da câmera. E talvez para muita gente, né? De muitos lugares, numa palestra virtual, né? Falar de versatilidade, né? Eu só consigo pensar que a vida é muito rápida, né? Para a gente fazer uma coisa só, né? Então, assim, já que eu escolhi essa profissão da arte, ou talvez essa profissão tenha me escolhido, né? Eu, um pouco antes de decidir por esse caminho, eu jamais pensaria em seguir por esse caminho da arte. Eu digo até que eu talvez hoje eu fosse um físico, ou um matemático, ou um economista, até com muito mais segurança do que artista. Mas de repente a vida me levou para esse lugar, eu fiz essa escolha, me encantei por esse mundo, né, da arte, da criação, do conjunto, e segui por aí. Talvez isso já seja ser um pouco versátil, né? Eu há, sei lá, 30 anos talvez viva esse mundo da arte, mas a matemática nunca me deixou, a lógica nunca me deixou. Ela me ajuda a estruturar, a pensar e até concretizar coisas, né? Então eu acabei seguindo por muitos mundos mesmo, acho que tem uma inquietação, uma vontade de conhecer. Eu nunca tive muita vontade de descobrir uma fórmula e seguir a fórmula. Eu entrei numa companhia de teatro, de pesquisa de linguagem, né? de teatro físico, mais especificamente até de teatro gestual, que trabalhava com um método específico, um método assim, ancorado nas escolas do Jacques Lecoq, do Philippe Gaulier, então com uma metodologia completa. Mas mesmo dentro desse espaço, há espaço para descoberta, né? Há espaço para novas buscas. E isso é uma coisa que me encanta muito. Quando você fala de versatilidade, eu entendo, talvez seja de trabalhar em plataformas diferentes, em segmentos diferentes, né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente na minha vida, mas muito pela questão da curiosidade, pelo desejo de criar, de descobrir e, acima de tudo, ver que é possível, né? Penetrar numa outra linguagem, penetrar num outro caminho. Não saber aonde vai dar me encanta. Eu acredito muito nessa história, né, de que todos somos artistas na vida, todos somos atores, todo mundo tem uma porção de ator, né? Todo mundo atua para o pai, para a mãe, para a namorada, para o marido, para a mulher, para o professor, em algum momento. Todo mundo tem um quê de loucura, né, contida ou não, né? Algumas pessoas conseguem canalizar melhor isso. Então, eu acho que o artista está dentro de todo mundo. Acho que o artista é um brincante, né? É quem gosta de brincar, né, com a vida. E talvez tenha sido essa a primeira ponte minha com a arte, né? A brincadeira. É tão bacana quando a gente vê uma pessoa que cozinha, e cozinha com dom,
que ama aquilo que está fazendo e que vai... Não, um cozinheiro é um alquimista, né, que cozinha por música, que cozinha por intuição, que cozinha com prazer, como uma pessoa que trabalha com números, mas que se diverte com os números, né? Os meus filhos, por exemplo, se divertem muito com os números. Todo mundo fala, nossa, como eles são bons em matemática. Eu falo, mas é porque é brincadeira, porque a gente sempre brincou com isso. Assim como a gente está brincando com a história, está brincando com a arte, né? Eles estão sempre junto comigo, né? Os dois. Às vezes eu estou num set de gravação super formal, um monte de gente, não sei o quê, às vezes, e meu filho, os dois chegam, o menor vem e senta no meu colo, como se estivesse no sofá de casa. E é isso, e a gente segue junto, sabe? Eu pergunto para eles o que eles estão achando. Essa possibilidade, acho que a arte, de alguma forma, talvez um pouco mais, dê essa possibilidade de você brincar, né? Ter prazer. Embora acho que também é encantador. Quando meus filhos nasceram, por exemplo, eu fiquei tão encantado com aquele momento do parto que eu falei, se minha vida já não tivesse tão claro o que eu quero, eu ia virar parteiro. Que é uma coisa linda, imagina assim, aquela criança nascendo, aqueles anjos ali presentes, isso é um prazer, né? É uma arte também, né? Eu acho que a arte está inserida na vida, basta a gente perceber. Você é ator, clown, professor, diretor, iluminador, etc. Um curioso, um pesquisador. Trabalha com circo, com dança, yoga, teatro, televisão e está no processo do seu primeiro longa-metragem. Você se considera um ator completo? O que te move como artista? A curiosidade, né? A curiosidade é o que me move bastante, né? Uma época a gente estava trabalhando na companhia, no caso na companhia de teatro, e aí eu percebia que as meninas da companhia, as mulheres da companhia estavam precisando trabalhar uma energia mais yang. E aí eu lembrei que um dos atores fazia Kung Fu há muitos anos na vida, coisa de 10, 15 anos, e fazia com afinco, conhecia bem o Kung Fu. E eu chamei ele para fazer um trabalho de Kung Fu com a equipe, né? E fui me encantando por aquilo, fui me apropriando daquele universo, que não era meu, né? Eu até tenho um certo conhecimento na área do Qigong, mais distante do Kung Fu. E dado momento, eu comecei a ver que eu fazendo um trabalho com eles ou com outras pessoas, o Kung Fu já estava fazendo parte do meu treinamento. Se apropriar, né, de elementos, de ferramentas, e de alguma forma isso fazer parte de um mundo de eu falar assim, parece que aquilo já fazia parte da minha vida há muitos anos, né? Então assim, ser completo, né? O que é ser completo? Né? Acho que a gente nunca vai estar completo, nunca. Tem sempre uma possibilidade nova, sabe? Saber fazer uma tabela de Excel vai te ampliar. Vai ampliar a tua maneira de pensar as coisas, de resolver uma cena mais rápido, de resolver um plano mais rápido, sabe? São muitas variantes, né? Eu sinto muita falta da música, né? De tocar um instrumento, né? Eu tenho um corpo que dança tão fácil, a dança para mim é tão presente, né? A dança para mim está presente no trânsito do Rio de Janeiro. Às vezes eu vejo pessoas falando que estão estressadas por causa do trânsito e eu estou dançando. Quando eu olho eu não estou nem aí, está tudo engarrafado, eu estou dançando junto com o carro está balançando junto comigo. Então a música está muito presente dentro do corpo, muito viva. Mas eu sinto falta de tocar um instrumento. Talvez esse lugar né, tá aí. Hoje eu acabei de telefonar para um professor de violão, porque eu quero fazer aula de violão junto com os meus 2 filhos. Enfim, acho que a vida é isso, é um eterno, né? Quero aprender a fazer melhor uma tabela de Excel, quero aprender um monte de coisas, assim. Sim. No ponto de vista formador, como é que você define a sua linha de trabalho? Como eu defino, né? É difícil de definir, porque foi isso que eu falei. Eu entrei em contato uma vez com o Kung Fu e quando eu olhei, ela estava fazendo parte de mim. Uma vez eu tive uma experiência com uma das pessoas que foram muito, muito importantes na minha vida, que foi a Angel Viana. Fui aluno da Angel, né? Essa grande mestra, assim, uma das grandes mestras vivas ainda, que fez uma fusão entre o teatro e a dança no Brasil, né? Acho
que a Angel é a nossa Pina Bausch, sabe? E no terceiro ano da escola dela, ela dava aula diretamente para a turma e uma das matérias que ela dava era, não me lembro qual era o nome, mas enfim, que a gente tinha que dar aulas. E a Angel primeiro propôs, cada um deu uma primeira aula dentro da sua proposta individual e num segundo momento ela virou e determinou que cada um desse aula. E ela me pediu e me obrigou a dar uma aula de balé clássico. E eu falei, Angel, não tem a menor condição. Balé clássico, eu amo fazer essas aulas aqui, estou há 3 anos fazendo aula de balé clássico, faço com o maior empenho, gosto muito de fazer, mas como que eu vou dar uma aula de balé clássico? É uma hipocrisia, sabe? Balé, ou você faz desde criança ou não. E ela não abriu mão de maneira alguma, que eu tentei derivar para várias coisas. Deixa eu dar uma aula de frevo, deixa eu dar uma aula de samba, deixa eu dar uma aula de que for, mas de balé clássico eu não tenho esse repertório, não domino essa técnica, meu corpo, né? E ela bateu a tecla, fui. Ok, comprei o desafio e comecei a me preparar para a aula, vi coisas, me aprofundei, elaborei uma aula básica, simples, onde eu pudesse estar mais ou menos seguro. E eu lembro, com 15 minutos de aula, eu juro para vocês, eu estava me sentindo o Baryshnikov. Mas totalmente, assim, totalmente me sentindo dentro do feijãozinho com arroz que eu tinha preparado da aula, mas eu estava totalmente dentro, assim, corrigindo as pessoas e parecia que eu estava na Rússia, enfim, não sei aonde, mas que o balé fazia parte de mim, fazia parte da minha história. Não me lembro nem mais qual foi a pergunta que você fez. Era no ponto de vista do formador. Você define essa sua linha, né, de trabalho. Pois é, então é uma linha que vai absorvendo elementos. Hoje eu acho que dentro da aula tem balé clássico, tem Kung Fu, tem Yoga, tem Tai Chi, tem Stanislavski, tem Goulier, Lecoq, enfim, N pessoas que passaram técnicas diferentes, mas eu consigo definir uma coisa muito importante. Se tem um ponto de partida, um ponto de princípio, é a sensibilidade. É a sensibilidade de alguém que encena, está desperto para um estado sensível, né? E por isso pode captar todos os estímulos, estar consciente dos estímulos e jogar com eles, escolher, né? Então tem um trabalho aí que primeiro que é de silêncio interno, que aí eu aproximo da meditação, para que você possa estar pleno, né? Pleno e cheio de escolhas. Então, acho que dentro de se eu for definir alguma coisa é isso, esse guarda-chuva, né? Esse, sei lá, 360, 580, 720, né? De multiplicidades, mas a raiz é essa, é o silêncio, é a calma, é a presença plena, para daí escolher. E isso em qualquer lugar, no teatro, na dança, no circo, na televisão, no cinema, né? Em qualquer ordem. Você já falou um pouco aqui que a arte é para todos, né? Você falou exatamente sobre a sua vida e como tudo te levou à arte. Mas muitas pessoas questionam a questão da timidez, questionam se tem talento, se não tem talento, se é desatento, se é hiperativo, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso, porque você está falando de presença, você está falando de arte e hoje em dia está tão difícil a gente falar sobre arte, né? Está tão difícil nesse sentido, assim, as pessoas não estão muito focadas, não estão muito atentas, perderam contato um com o outro, tecnologias, enfim. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso para trazer novamente as pessoas para o teatro, para pensar nisso, para ser como uma discussão mesmo. Uma das coisas que mais me fascina em qualquer criação, seja ela audiovisual, né, teatro, dança, circo, é que de maneira geral ela é coletiva, sabe? É um encontro de individualidades. E aí existe o tímido, o extrovertido,
enfim, o virtuoso, né? O encontro de individualidades. E já há muitos anos eu ocupo esse espaço da direção, foi uma coisa naturalmente foi acontecendo. O que me encanta muito é descobrir o potencial máximo de cada pessoa. Qual o registro, em que lugar, em que frequência, em que dinâmica cada pessoa funciona melhor. E ao descobrir o de cada pessoa, como que isso vai funcionar em harmonia naquele coletivo. E isso acontece, isso é possível. Quando você tem uma atitude generosa e você abre esse tipo de atitude dentro do grupo, as pessoas primeiro têm confiança, elas têm conforto e se entregam para o que estão fazendo. E quando isso começa, há um espaço de generosidade e onde cada um pode se mostrar como é e acaba chegando no seu melhor. E é claro, não sei, tem um caminho intuitivo, tem um pouco, enfim, de uma experiência de condução, de tudo isso, mas você cria grupos harmônicos, né, que vão trabalhar para uma criação única, para um bem-estar único. Né? O que no fundo a gente está fazendo? É uma tribo. Né? Qual é o conceito de tribo? Tribo é aquele espaço onde tudo é de todos, onde todos criam, viabilizam a vida, né? Quando você pensa numa tribo que vive num espaço na natureza, né? A natureza, você vai a favor e contra, né? A natureza cria problemas, você vai encontrar soluções, você vai observar e vai descobrir como aproveitar dela, como viver, né? Isso pode ser um drama ou isso pode ser um grande prazer, uma grande felicidade, né? É claro que de alguma forma existem estruturas, tem o pajé, tem o cacique, tem, né, enfim. Mas acho que isso se dá naturalmente, pela aptidão e pelo talento de cada um. Né? Tem um conceito que eu acho muito bacana numa tribo, que assim, não tem o meu filho ou o seu filho, tem os filhos. As crianças nascem e vão brincar juntas no rio, e um cuida do outro, e eu cuido do seu filho, enquanto eu estou fazendo outra coisa, você está aqui, né? E aí, ligando com o que está acontecendo agora, eu acho que é isso, o homem perdeu essa noção de coletividade, sabe? O mundo, ele gira de várias maneiras, vai girando, e hoje a gente vive um ponto da individualidade, né? Da busca máxima do meu, do eu, do tenho, do sou, do quero, né? Eu volto no índio, o índio nem fala eu sou feliz, o índio fala eu feliz. Ele é feliz. Eu gravei há pouco tempo com um índio, com a cacique, enfim, o que ele era, mas a gente conversando muito, né, dentro de um documentário sobre antropofagia, né, sobre você descobrir quem você é no fundo. Você é uma fusão com o mundo, com a natureza, sabe? Acho que o que está acontecendo é isso, é um grande processo de individualidade, de querer tomar, de poder. O que a gente está vivendo é isso aí agora. Não é só lava-jato, não é só lava-meia, lava-cueca, lava tudo, sabe? Espremer e ver um monte de podridão do mundo se defendendo, sabe? Excluindo refugiados. Né? A gente vive um grande caos. Talvez uma melhora. Pode ser que quando você chega no extremo yin, você chega no yang. Quando você chega no extremo yang, você chega no yin. Né? Quando a gente jogava War, quando chegava lá em Vladivostok, dava a volta e chegava na América do Norte, né? Em Vancouver. Né? Talvez seja isso. Acho que a gente está talvez caminhando para esse caos total. Tomara que o planeta aguente. Ou não. Ou que a gente atinja também uma densidade, né? Acho que também para quem está buscando isso, uma densidade tão leve que não precise mais estar aqui nesse planeta encarnado com os pezinhos na Terra, porque a gente tem uma dimensão muito maior, a gente tem uma dimensão de alma, uma dimensão espiritual, uma dimensão que parte desse pontinho que eu falei, que é da sensibilidade, da escuta, né? Somos seres divinos, né? Cada um chama do que quer, de Deus, de Alá,
enfim, de força maior, da força criadora, mas somos isso, em essência somos isso. Né? Acho que a questão toda é que o homem se distanciou disso, se distanciou completamente disso. E aí talvez o teatro é uma das pontes com o ritual. Né? O teatro nasce aonde, teoricamente, assim, onde a gente tem registro? Lá na caverna. Né? Tem registros na caverna do homem com uma máscara, né? Se fantasiando de bicho para poder estar no meio dele e caçar. Né? Tem registros, né, dos primeiros rituais tribais. Né? É o homem vestindo uma máscara, teatralizando para criar rituais, né? Seja para se alimentar ou seja para falar com uma força criadora. Né? Então é essa conexão, acho que o que está acontecendo isso, é uma perda de uma conexão, né? Disso aqui, que na verdade está aqui na gente, né? A coluna vertebral, né? É conectar o chakra base com o chakra da coroa e saber que você é um ponto de ligação entre a terra e o céu, ou além do céu. Né? Aliás, qualquer trabalho, eu de maneira geral começo dessa forma. Né? Falando disso, somos seres de conexão, a gente está com o pezinho na terra, mas com a cabeça totalmente, né, quando falam de intuição. O que é intuição? É essa conexão, é uma conexão maior. Eu acho que o teatro é um dos caminhos, né, de fazer isso. Por que a música é tão leve, tão encantadora? A música faz uma conexão direta também, com uma dimensão mais sutil. Né? As artes, de alguma maneira, talvez, quando abordadas, acho que dessa forma, ou com essa percepção, ligam o ser a um estado mais divino. Mas ele está dentro de cada um, sabe? É simples, basta pegar, botar ali, acordou, fecha os olhos assim, 5 minutinhos, faz silêncio dentro de você. Quando há silêncio de você, há calma, há contato. Né? Vai ser mais fácil você sair na rua e sorrir para alguém. Né? E um sorriso que vira outro sorriso, que vira outro sorriso, e tudo poderia ser melhor. Sorrir para alguém pode ser uma atitude até de cena, né? É de contato, né? Uma troca. Uma troca, exatamente isso. O trabalho que você vem desenvolvendo com a Companhia do Gesto desde 89, né? Uhum. 2 programas trabalham diretamente com questões humanas. Uma é o programa Manutenção Pessoal e o outro é o Rir é Viver. Qual que é o objetivo da CIA com esses programas? O que você pode falar sobre eles? Rir é Viver e Manutenção Pessoal. Engraçado, né? Você falou, eles trabalham, e a gente falou no início, né, de versatilidade, eu ligo para dinâmica, né? É tão curioso que esses 2 projetos específicos, eu não me lembro nem os anos deles, mas todos existem no presente e eles já estão num grande passado. Né? Nenhum dos 2 acontecem atualmente, mas de alguma forma eles estão sempre presentes. Né? Manutenção pessoal, por exemplo, foi uma ação que a gente criou dentro de empresas. Né? Eram alguns palhaços que entravam dentro de uma empresa para fazer a manutenção, não das máquinas ou das coisas, mas das pessoas. E aí eram das formas mais absurdas e mais engraçadas e patéticas e simples, né? Mas era instaurar ali naquele ambiente uma renovação, um novo olhar, né? Num tempo próximo desse, do Manutenção Pessoal, a gente fazia uma oficina, que aí era dentro do Rir é Viver, que era de sensibilização da convivência. Que nesse caso, em vez de ser dentro de empresas, ele estava ligado ao projeto Ao Rir é Viver. O Rir é Viver atuava dentro de abrigos de população de rua, né? Centros de acolhimento de população de rua, asilos, orfanatos e hospitais. O que era isso? Era refrescar o olhar das pessoas, porque você começa a conviver com uma outra dentro de um ambiente de trabalho e de repente você para de ver a pessoa e começa a ver aquele cargo. Então as pessoas se relacionam com o diretor, com o vice-diretor, com o TI, com o administrativo, com um bando de cargo, com um bando de coisas endurecidas, e não com as pessoas, e não com a humanidade do que está ali por trás. Quem é aquela pessoa naquele dia? O que aconteceu na vida dela? Que emoção está ali dentro dela? Né?
Esses núcleos de trabalho são feitos de emoção, são feitos de vida. Eles têm que gerar produtividade? Tem. Mas eu não preciso obedecer uma regra cartesiana. Pelo menos dessa maneira a gente acreditava e propunha. Né? É claro que a gente ali naquele momento não estava ligado a metas e produtividade. Mas ainda assim eu acredito nessa renovação. Né? Como não acredito necessariamente nas 8 horas de trabalho. Pode ser que a pessoa precise de 12, ou que ela precise de 4. Né? Para realizar o que de fato ela tem que fazer. Né? Então, esses dois programas mexiam com isso, né? Quem está por trás desse lugar? E aí é desde coisas simples, desde mecanismos, desde entrar em contato com uma máscara, com um silêncio, com uma calma, a brincar de cabra cega. Né? É um barato, de repente você vê um funcionário da limpeza correndo atrás do diretor correndo atrás do cara do administrativo, os dois caindo no chão juntos e se embolando e falando, gente, é gente como a gente, um é igual ao outro, um não é nem um pouco diferente, só ocupa um cargo diferente, só isso. Né? Tem hierarquia? Tem dentro daqui, para que aquela máquina funcione bem, né? Uma peça tem que estar aqui, outra tem que estar embaixo, mas elas vão trabalhar juntas. Então, redescobrir isso, né? A companhia, enfim, durante muito tempo trabalhou com alguns projetos assim, fora desse campo da arte, de criação ou de pesquisa de linguagem, e foi para dentro de espaços assim, cotidiano, né? Empresariais, né? O Rir e Viver foi muito bacana. O Rir e Viver foi um projeto que aconteceu alguns anos depois que eu saí dos Doutores da Alegria. A oportunidade de estar numa rotina, em ambientes com crianças, né? Em estados delicados. Então, para estar ali, eu tinha que estar acionando muito a minha sensibilidade, né? Para ter permissão para estar ali, para realmente fluir naquele ambiente, eu tinha que tocar o meu lado mais delicado e exercitar isso diariamente. Foi um trabalho muito bacana, incrível. E que me deu também um desejo de ir além do hospital, porque a gente, né, pensa, né, o hospital, a gente sabe da carência que os nossos hospitais têm, da necessidade que os pacientes têm e da dificuldade de estarem ali, né, momentos sempre muito delicados. O Wellington Nogueira, que é o criador de Doutores, ele falava uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, eu acho muito bacana. Por que do palhaço dentro do hospital? Porque criança e palhaço são as coisas que menos combinam com o hospital. Né? A criança nunca devia estar ali, né? Mas está ali, é claro, tem o quadro do enfermo, mas tem um olhar bacana dentro disso, que a criança que está ali, ela não é um doente, por trás, ela está com uma doença, mas atrás daquele doente ali, daquele paciente, tem sempre uma criança. Né? Basta você saber conectar, encontrar, né? E mexer. Assim como na vida tem sempre uma criança por trás de todos nós. Né? Esse é um princípio de trabalho que eu mexo muito na oficina de palhaço. Né? Por trás de todo adulto tem um palhaço, tem uma criança, tem um ser criativo, tem um ser que olha o mundo de outra forma. Mesmo que ele seja muito tímido e não conte para ninguém, mas dentro dela tem. Né? Então o Rir e Viver foi uma oportunidade de cruzar essas fronteiras, né? De ir além do hospital, que ainda era um lugar organizado. Quando a gente foi, por exemplo, para os centros dos moradores de rua, nossa, que universos assim a gente não conhecia. Eu não me lembro se foi no mesmo momento, em paralelo. A gente durante alguns anos, a gente se dedicou a uma pesquisa com os moradores de rua, que era um mundo meio que de pessoas invisíveis, pessoas que você não enxerga, não troca.
Dificilmente você cruza o olhar com um morador de rua, ou quando cruza você é afetado por alguma coisa que é maior que você desvia e vai embora, né? Ali tem um mundo fantástico, ali tem um mundo enorme, né? E por que não entrar em contato com isso? Através desse projeto foi muito bacana, a gente ia para dentro desses lugares, convivia, trocava, descobriu um monte de artista ali dentro, assim como dentro dos asilos também, sabe? Tem um manancial de vida tão grande e a gente se restringe tanto, né, às nossas ruas, aos nossos caminhos, às nossas empresas, às nossas famílias. Enfim, é um projeto que ampliam. Eu quero aproveitar e te perguntar, então, que dicas que você considera importantes e que pode passar para quem quer desenvolver esse tipo de trabalho. Esse trabalho, assim, esses especificamente, você diz de um cunho social? Com cunho social, de suas cidades, que também tem a ver com a arte, trabalha com a arte, né? Acho que o primeiro ponto é por que você quer fazer isso? Né? A que te leva, o que te move a isso, né? Tem muita gente que fala, eu quero fazer porque eu quero fazer caridade. Você vai fazer caridade para você. Se você compreender esse ponto, né? Que na verdade é troca. O que existe dentro de um projeto como esse, acho que talvez uma grande mola é a troca, é acreditar no encontro, né? E não num olhar vertical. Eu estou aqui para me apresentar porque eu sou artista, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo. Não, eu estou aqui para oferecer uma coisa e vou receber outra em troca, vou para um encontro, né? Em termos de como estruturar isso, encontrar seus pares, quem de fato queira fazer isso, né? Não é fácil. Primeiro, em geral, elas não estão na sua rua, nem no seu bairro. Muitas vezes elas estão em bairros distantes, se você mora aqui no Rio, em lugares às vezes inseguros, né? Ter essa disponibilidade de cruzar. Você tem que cruzar fronteiras internas, sabe? Cruzar fronteiras emocionais, né? Você tem que querer. Agora, eu digo, é maravilhoso, é encantador. É ampliar muito a tua condição, né? Outras dicas, talvez, é isso, encontrar os teus pares, ter clareza do que você quer, estabelecer muito bem o teu programa, buscar, né, condições para isso, porque para você fazer um trabalho, bacana é que ele seja contínuo, não que ele seja esporádico. Claro que é bacana você pegar e ir num lugar. Eu me lembro, uma das pontas assim também que me levou para ir para um lugar como esse, muito novinho, eu tive umas insights de falar, vou juntar brinquedos dos amigos e no dia de Natal vou num orfanato. E me apresentei de palhaço, e foram encontros maravilhosos, foi até muito motivadores. Mas foram pontuais. Se você quer desenvolver um trabalho, pense uma coisa mais a médio, longo prazo, né? Tenha encontros seguidos, porque é nisso onde vai dar o desenvolvimento. E fazer isso sem que você esteja envolvido profissionalmente é complicado, porque provavelmente a tua profissão, se você é artista, enfim, o que você vai ser, vai te demandar. E você vai ter que ir para a sua profissão. A não ser que você tenha uma condição muito especial e que possa, né, abrir mão disso. Do contrário, há mecanismos. Você pode buscar mecanismos fiscais através, né, dos projetos de lei, da Lei Rouanet, enfim, uma série de leis. Há caminhos. Bom, Luiz, a Companhia do Gesto tem muita história. Tem bastante história. E além desses projetos, né, desses programas que vocês desenvolveram, vocês desenvolveram também o projeto de formação artística Manguinhos em Cena, né? O que você pode dizer sobre esse projeto e que motive também as pessoas a desenvolverem projetos tão importantes quanto esse, né? Porque, na verdade, é levar a cultura para os lugares, né? Que às vezes estão em falta, enfim, é levar isso para ser discutido, né? Como é que foi o projeto do Manguinhos? Manguinhos foi uma grande surpresa, assim, foi apaixonante.
Foi um projeto elaborado com calma, em contato com pessoas, né, da região, da localidade, pessoas que já trabalhavam com arte. Tivemos uma série de encontros para entender qual era a demanda, né? Tinha uma coisa que foi o grande viabilizador, que Manguinhos tinha uma biblioteca parque do estado, aliás, maravilhosa, bem equipada. Na época o teatro ainda não estava pronto, mas estava em construção, e existia ali o desejo de criar um núcleo de arte, né? A princípio de teatro, mas um polo, um núcleo de arte que pudesse formar e, enfim, difundir um pouco a arte na região de Manguinhos e adjacências, né? Então foi um projeto que a gente abriu, discutiu, entendeu qual era a necessidade, formatou, veio dentro desse todo esse processo da companhia, esse método, né? Expandimos esse método para um novo público e abrimos assim uma seleção, e foi muito bacana, porque foi uma seleção real, assim, era muita gente querendo, dentro de um sonho de ser artista. Formamos uma primeira turma, e era uma turma que tinha gente de 15 anos e tinha gente de 70, sabe? Tinha dona de casa, tinha gari, tinha açougueiro, tinha locutor de porta de loja, tinha estudante, tinha sambista, tinha de tudo, assim, foi um mundo muito incrível. E a gente começou um processo grande de formação mesmo, como de uma escola. Eles tinham aula de corpo, de máscara, de palhaço, de voz, de canto, de dança, de interpretação, de produção cultural, de discussão de espetáculos e escrita. Enfim, foi um curso bem completo, né? Foram 3 anos de aula. E de uma grande descoberta, de revelações, sabe? A gente foi descobrindo o potencial de pessoas, coisas do tipo uma mãe que tinha que levar a filha para a aula porque o pai não deixava, o pai achava que arte não era para a filha dele, e a mãe indo, e de repente descobri que aquela mãe era uma grande artista, uma ótima atriz, uma excelente cantora, e de repente você vê que aquela mãe que estava tentando abrir um espaço com o pai, alguns anos depois, ela se torna atriz, empresária da arte, desenvolvendo projetos com a filha, como atriz, como cantoras, como formadoras lá, dando cursos dentro de Manguinhos. Estou citando só um núcleo, só uma família, né? Mesmo de um dos meninos, né? Que era assistente de pedreiro, e que hoje faz faculdade de produção cultural e que está buscando mecanismos, enfim, uma revolução na vida de algumas pessoas e de alguma forma um impacto ali naquela região, porque fizemos vários espetáculos, dali surgiram 2 espetáculos, surgiu uma Mangue Band, né, uma banda deles mesmo, criaram um trabalho em cima de Lupicínio Rodrigues em versões autorais, uma versão meio rock and roll, muito bacana. Criaram, enfim, projeto deles, projeto de audiolivros, né? Livros para cegos. Agora estão trabalhando ali Formiguinha num primeiro longa-metragem, sabe? Muito bacana, um projeto que tem uma inspiração no Nós do Morro, do Guti Fraga, do meu queridíssimo Guti Fraga, sabe? Uma pena que o projeto perdeu um pouco de fôlego por questões políticas, né? Mudanças de governo, falta de continuidade, mas eles continuam se mantendo e buscando caminhos. Vocês plantar. A plantinha foi muito bem ela continua e a gente continua num diálogo, sabe? Sempre aberto a esse diálogo, a uma continuidade. Então foi um projeto muito bacana. A ideia na época, inclusive, era de não só fazer Manguinhos, era partir dali para a Rocinha, partir para o Alemão, né? De plantar diversas sementes, né?
por essa cidade afora. Quem sabe um dia a gente consegue retomar. Você dirigiu o espetáculo Fábulas Dançadas, de Leonardo da Vinci, que une dança, teatro, literatura, artes plásticas e audiovisual. Deve ser difícil para você escolher uma área específica para atuar, né? Porque como você é versátil dessa maneira, é complexo. Então, acho que dirigir esse espetáculo deve ter sido maravilhoso, né? Eu queria que você falasse sobre o cruzamento de todos esses universos, assim, as pessoas poderem também explorar outros universos, né? Uhum. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu e a Paula Águas, que é a bailarina, né, a bailarina solo desse espetáculo, escutamos o CD. O CD é do Alfredo Sertan, um super músico, compositor, que tinha como livro de cabeceira um livro de fábulas do Da Vinci, e que ao longo do processo a gente veio descobrir que eu também, que tínhamos esse livro como livro de cabeceira quando éramos criança. E o Alfredo, num momento muito inspirado e generoso, ele transcreveu algumas fábulas do Leonardo, criou partituras musicais de música erudita. Ele, junto com o Júlio Zucca, que é um outro grande parceiro também, convidaram alguns intérpretes, né, na época acho que Paulo Goulart, Beth Goulart, a Patrícia Pilar, né, e eles criaram um CD que era uma contação de história intermeada por música clássica. Era uma beleza, era incrível, era um CD lindo. Eu lembro até hoje, estava falando disso, eu e Paula, quando escutamos, a gente se olhou e falou assim: o que a gente vai fazer? A obra está pronta, não tem mais o que fazer, é o CD, é botar, escutar e fruir, é uma fruição aquilo, é sonhar. Tá tudo ali, as vozes eram lindas, muito bem contada cada história, os arranjos, não tinha mais o que fazer. Mas a gente tinha um desafio, era criar aquele espetáculo. E começamos dentro de sala de trabalho, como a maior parte até dos espetáculos, muitas vezes não sabia bem o que era. E começamos a investigar. Eu fui entender qual era o repertório da Paula. A Paula, na época, estava voltando de uma residência na Pina Bausch, cheio de coisas. E eu fui entendendo, fui buscando, entendendo que ela tinha desde o clássico ao contemporâneo, a coisas populares. E aí fomos ouvindo aquela história. De que maneira que a gente vai encantar as pessoas para ver? E aí fui trazendo, primeiro a partir da música, da dança. E eu sentia que precisava de algo mais, precisava de uma ambientação, algo sensorial, né, que fosse em consonância com aquela música tão bela. E aí um dia tinha um artista plástico que estava aqui, marido da Natasha, que estava criando as coreografias junto com a Paula, e começou a fazer desenhos assim, olhando aquelas dançando, que seria para programação visual. Quando eu comecei a ver a mão dele desenhando, elas dançando, uma fusão da mão, do desenho, da dança, da música, eu falei, gente, olha que barato, olha que sensorial. Foi um olho meu que bateu naquele momento e eu virei para ele e falei assim, será que você não faria isso ao vivo? Mas não desenhar, eu acho que pode ser mais, pode ser colar, pintar, cortar, desenhar, misturar coisas, trazer imagens prontas. E a partir daí a gente começou a criar um mundo que foi das artes plásticas em fusão com elas dançando através do veículo do audiovisual, né? E aí foi demais, aí a gente foi descobrir um monte de processo de como fazer aquilo, fazer uns travelings ou fazer uns giros, e tudo foi se somando. Então quando a gente olhou tinha dança, tinha teatro, tinha música, tinha literatura, tinha audiovisual, tinha artes plásticas, tinha de tudo, assim, e ao mesmo tempo tudo muito delicado, muito simples, eu fiquei muito feliz com esse trabalho, assim, ele conseguiu reunir uma série de elementos, e ele acabou trazendo um filho para a bailarina, para a Paula, que na época eu estava com quase 40 anos, queria ter filho, achava que nem ia conseguir mais, e veio um filhinho no final da primeira temporada. Aí depois que a filhinha nasceu, cresceu, estava com 1 ano e pouco, ela resolveu voltar com o espetáculo, eu falei, ótimo, vamos embora. Aí ela teve filho de novo. É um espetáculo realmente muito fértil. Fábulas dançadas.
Muito bom. Sobre o espetáculo A Cozinheira, o Bebê e a Dona do Restaurante, foi um espetáculo infantil, considerado pela Veja Rio, em 2012, o melhor espetáculo infantil, com 5 estrelas, né? Como é que foi o processo para chegar nesse resultado? A Cozinheira foi um processo muito especial, assim, acho que dos últimos trabalhos foi acho que foi meu último longo processo, longo que eu digo longo mesmo, entre pesquisa e ensaios e até chegar à cena, foi praticamente um ano, foi um processo bem longo. Primeiro a gente partiu de uma pesquisa dos desenhos animados antigos, assim, Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, desenhos da época ali dos anos 40, 50, que nos chamavam muito a atenção por uma questão da sonoridade, sabe, do encantamento, do ritmo, da sonoridade e dos absurdos, né? Acho que nós ainda pegamos os desenhos animados ainda politicamente incorretos, né? E a Cozinheira bebe dessa fonte, né? Enfim, de transpor, né, de um mundo mais absurdo. E uma das raízes, né, desse trabalho era essa descoberta da sonoridade e do absurdo onde isso poderia chegar. Né? Então a gente pegou uma premissa básica de desenho animado, né, que é aquele bebê que é deixado na porta de casa e aí o que faz com aquele encantamento, com aquele mundo novo, né, mamãe, 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 né, para contar uma história de 2 mulheres, a princípio numa relação quase antagonista, né, a dona do restaurante, muito severa, a capitalista, e a cozinheira, né, o lado fraco da corda, né, e que a partir daquele bebê passam a estar juntas e a viver juntas, né, com todo. Na época alguém até falou, né, quando a gente estava no processo de criação, eu me lembro que a cenógrafa, quando veio assistir, ela falou assim: Luiz, é isso mesmo, vocês vão fazer... Vai ser o primeiro casal homoafetivo com filho no teatro para crianças? Eu falei, sei lá, Doris, é uma história aí, é uma história de amor, só isso, é uma história... Mas na verdade uma grande brincadeira com o tempo, com o ritmo, com o som, né? A gente chegou num resultado assim incrível, onde eram 2 atrizes em cena, né? Tânia e Cecília, e o Ademir, todos 3 da companhia, o Ademir fazendo um sonoplasta. Então a gente junto foi descobrir o que era o som de coçar uma cabeça, o que é o som da barriga, o que é o som de caminhar, o que é o som de pensar, né? Como é que é o som de um bebê chorando, de um bebê rindo, de um bebê assustado, né? Isso totalmente analógico, né? Fazendo isso com coisas com balão, com coisas de assoprar, com, sei lá, com bugigangas da casa. Foi um grande barato chegar nesse resultado, né? E acabou saindo um espetáculo com uma coisa que a gente nem tinha pensado de início, mas esse sonoplasta não só sonorizava tudo, como dublava as atrizes em gromelô. E como era palco italiano, ele ficava atrás delas, ele não via a boca das atrizes. E ele dublava em sync. Nossa! Dublava não, porque ainda dubla, né? O espetáculo volta agora, ainda esse ano, né? Isso só é possível com muito conhecimento, né? Bater muita bola junto, né? Eu lembro no meio já numa dessas temporadas, assim, depois de alguns anos em cartaz, aconteceu uma situação de total improviso, assim, um objeto caiu em cena e tinha que ser resolvido. E aí uma das atrizes, a Cecília, que faz a dona do restaurante, tinha que pegar aquele objeto e ela, como uma ser sempre meio intempestiva, começou a brigar com o objeto e com as coisas. Mas antes disso ela deu uma meia olhada para trás, para o Ademir, atrás, e eles cruzaram o olhar e foi um improviso na hora, um improviso de dublagem, inclusive. Então
ela impulsionava coisas com o corpo, ele respondia no sync da voz, ele, por sua vez, ia num crescente dentro da situação e ela, com o corpo dela, respondendo. Então, quem estava guiando quem não dava para saber. Incrível. E no sync, sincronizado, assim, impressionante, como você pode chegar num grau de conhecimento, né, de diante do público, improvisar numa situação como essa. Eu estar aqui, é como se alguém estivesse dublando a minha voz sem estar me vendo. É fantástico, assim, o teatro tem esse poder, né? É um ritual isso. Tem um lugar da técnica, claro, né? Tem um lugar da entrega, tem um lugar do conhecimento, muito um trabalho de equipe. Sabe? A cozinheira, esse é um bom exemplo do que foi, né, de onde chega. E teve uma coisa muito bacana, a cozinheira era um espetáculo, a princípio, para criança, né? Assim como vários outros que a gente já fez. E a gente começou a perceber no meio das temporadas vários adultos indo assistir sozinhos, vários. Até que a gente resolveu fazer sessão à noite, e aí só para adultos. E barato, os adultos se divertiam mais que as crianças, sabe? Legal. O que mostra que não tem fronteira entre teatro infantil, teatro adulto, ou vice-versa, sabe? Você pode construir uma obra que conversa com todos os mundos, seja no teatro, seja no cinema, na TV, em qualquer lugar, sabe? Bom, na TV também você tem um trabalho aí de grande sucesso, né, que é o Tem Criança na Cozinha, que é exibido pelo Clube, e esse trabalho recebeu o prêmio de júri infantil Iberoamérica em 2015 e foi indicado ao Emmy em Cannes em 2017. Como é que você consegue realizar tantos trabalhos premiados? Vou aproveitar aí o embalo do Tem Criança na Cozinha e te perguntar se você tem uma receita para a gente seguir. Acho que de tudo que eu falei, a receita é mergulhar, né? Fazer com amor, né? É ser curioso, né? E o maior prêmio, na verdade, é o prazer de fazer, né? É essa realização conjunta, né? Coletiva, sabe? O Tem Criança, eu tenho um carinho muito grande assim, por esse trabalho, né? Primeiro porque é um trabalho de uma equipe grande, né? Qualquer trabalho de televisão... Olha os BenTVs aí. BenTV, meu palhaço, né? O nome do meu palhaço BenTV. Qualquer trabalho de televisão envolve muita gente, né? Envolve uma equipe muito grande, um ritmo de trabalho sempre frenético, muito intenso. Ou seja... está sempre no risco a pólvora tá ali, né? Sempre um risco de explosão, né? De conflito. A televisão é famosa pelos estresses, por tudo. E o Tem Criança era um trabalho feito muito corrido também, pelo tempo, né? Pelo pouco tempo que as crianças têm por legislação, de poder estar dentro de um set, então tinha que ser feito muito a toque de caixa, com uma equipe relativamente grande. E a gente nunca teve um estresse. A gente já gravou, sei lá, quase 150 programas dele. A gente nunca teve um estresse no set, muito pelo contrário. A gente tinha equipe totalmente versátil. Eu brincava, né? Eu costumava brincar e falar assim, a galera da maquinária, que a galera costuma dizer que em televisão, no cinema, a galera da pesada, tava sempre ali botando florzinha no cenário, sabe? Então é um programa onde todo mundo é autor. Todo mundo, assim, a gente tem roteiristas específicas que são maravilhosas, minhas parceiras, mas eu estava sempre com o ouvido aberto, na escuta, e trocando, e impulsionando, perguntando, enfim, compondo, né? A gente conseguia ter esse momento pleno de criação. O programa mais ou menos tem duas partes. Uma é a parte da receita em si, onde as crianças vão, né, fazer uma receita e vão se divertir com aquilo, é claro, óbvio, né? Afinal são crianças, e uma parte do mundo do faz de conta, né? Que foi uma coisa que a gente foi descobrindo ao longo do fazer, né? Ao longo da primeira temporada. A gente foi descobrindo que cada receita tem uma origem, cada origem é uma história. Uma história é um mundo do faz de conta, a gente podia ir para 1000 lugares. Então, dentro de um lugar pequeno, né, que é o Ateliê das Ideias, que tem uma cozinha e um jardim de inverno, a gente foi
sabe, foi para as caravelas de Portugal, para os reis da Espanha, para as florestas brasileiras. A gente chegou nos lagos tailandeses, sabe, na neve na China, um barato, assim. Um programa de muita criatividade, sabe? E eu me lembro nas primeiras temporadas, um programa tinha menos grana, então a gente tinha que levar coisas de casa. Uma vez a gente fez um programa sobre a Índia, eu levei um monte de coisa da minha casa, uns budas, uns tapetes. Quando a gente fez um programa sobre os índios, né, que era tapioca, eu fiz uma poda no jardim de casa, levei um monte de folha de bananeira, de árvore, a produtora também morava em casa, me levou, fez uma poda, e a gente foi, e o programa foi crescendo, até que a gente, naturalmente, né, na televisão às vezes é assim, você vai ganhando volume, ganhando espaço, né, ganhando audiência, e até que a gente pôde dar voos maiores, né, criar cenários super bonitos, mas sempre com esse princípio, né, da simplicidade, da criação em conjunto. Né, se eu posso dizer que tem alguma fórmula, a minha pelo menos é essa, é criar em conjunto, sabe? É ter o maior número de cabeças pensando junto. Claro que eu sempre sei muito o que quero, conduzo, né? Estou ali, né, conduzindo o leme, não posso ir para todos os lados ao mesmo tempo. Mas como é que a gente vai convergir tudo isso para uma criação só? Né? Hoje o audiovisual me encanta muito, me apaixona, estou muito apaixonado pelo audiovisual. Por quê? Porque são equipes grandes e, em geral, com muito pouco tempo de trabalho. Então treinar na linha e a capacidade de administrar todas essas pessoas, todo esse potencial criativo para chegar numa reta só, num ponto só. Então é um desafio incrível, assim, eu adoro. Cada dia de set para mim é uma delícia. E já tem muitos anos que eu estou nessa, assim, e não me canso. Bom, então para finalizar, eu queria que você falasse sobre as próximas metas, que devem ser muitas. Eu queria encontrar uma ilha assim no meio do Oceano Pacífico com altas ondas, pouca gente. Não digo nem sem ninguém não, porque eu queria que tivesse uns amigos também para surfar junto, sabe? Lugar em paz, tranquilidade, algumas pessoas morando ali junto para também poder ter umas criações. Essa seria uma meta fantástica. Mas enquanto a gente está por aqui, né, pé no chão, nessa cidade, Rio de Janeiro, Brasil, tem algumas coisas assim bacanas acontecendo e em vias, né, de acontecer. A gente está em pré-produção de um longa-metragem, né, do Poropopó, que é um trabalho que eu acho que de alguma forma vai sintetizar muito de tudo que eu andei, né, criando, pesquisando ao longo da vida, né, porque é um filme sem palavras. Um filme de imagem e de dramaturgia, né? E a ideia é criar um filme sem palavras em que você não perceba que está vendo um filme sem palavras, sabe? Não é um filme mudo. É um filme que conte uma narrativa de uma maneira sensorial, de uma maneira poética, né? É uma história já poética, né? É uma história de uma família de circo que deixa o circo e vai para a cidade grande, né? Que vai ter encontros, né? Encontros de diferenças, né? A possibilidade desses encontros, das aceitações, né? de fusões de mundos. É um filme para família, né? Para criança, para adulto, para avó, para avô. E vai ser um grande desafio, porque no fundo vai ser juntar tudo isso, vai ser juntar o teatro gestual, juntar o circo, juntar a dança, juntar o cinema, a experiência da TV, né? A experiência da TV é fantástica, porque te dá muito ritmo, né? Muito ritmo. Então esse é um projeto muito bacana. Eu espero que a gente ainda filme ele esse ano, né? É um filme que ganhou um edital do Fundo Setorial, né? Foi um projeto já amadurecido, né? Teve parece que a maior pontuação, né, do Brasil. Então foi um projeto que a gente vem amadurecendo aos poucos e que agora tá na hora de chegar, né? No ponto da filmagem e aí sim ir para o mundo, né?
Tem um outro projeto também que está se desenvolvendo, né, que é um projeto, uma parceria junto com o Daniel Gonzaga, que ele, Denise Bernardi, que é a autora do Poropopó, criamos um show sobre a vida do Daniel, né? O Daniel, ele é filho do Gonzaguinha, neto do Gonzagão, e é um artista que tem um caminho dele muito particular, mas que traz o pai e o avô nas costas, né? E a gente foi entendendo isso tudo e vendo a beleza e de como a música entrou naturalmente na vida dele. E a gente começou a ver que da mesma forma que tem ele recebendo tudo isso, tem um contato com o Brasil inteiro, né? Então a gente tá para fazer um doc, né, chamado Os Sons do Brasil, que parte ali do micromundo do Daniel, que vai para o pai, que vai para o avô e que expande para todo esse Brasil tão rico em sonoridades, né? Tem outros projetos assim no audiovisual que me encantam muito e que estão em desenvolvimento, né? Tem uma parceira de São Paulo que agora está morando aqui, que é a Beatriz Azevedo, né? Em cima de um trabalho que ela tem, em cima do Oswald de Andrade. Enfim, tem uma série de outras coisas, né? Tem outros roteiros a caminho de chegar. Eu diria que hoje o audiovisual está conseguindo reunir para mim esses diferentes mundos, né? Embora tenha uma grande paixão pelo teatro, mais recente, falar do circo. O circo sempre esteve presente para mim, desde criança, assim. Se tem uma memória que eu tenho de criança é o circo, meu pai me levando para ver circo, né? Eu sinto falta de ver aquele número, né, do carro explodindo, da porta caindo, não sei o que, isso não tem mais, né? Bom que não tenha mais animais, né? Enfim, por tudo que a gente sabe, né, do processo, mas eu sinto falta dos circos mais presentes. E eu fui convidado há alguns anos a dirigir um espetáculo de circo. E eu me lembro que na época, quando um espetáculo do Crescer e Viver, e eu me lembro que eu falei para o Júnior na época, né, que me fez esse convite, eu falei, eu não sou diretor de circo, o circo está aí na minha vida, mas é muito específico, é um mundo muito técnico. E ele falou, não quero esse mundo técnico, eu quero que você me traga uma linguagem, me traga uma nova possibilidade. E eu topei. Juntei minha equipe, trouxe os meus criadores juntos e a gente partiu para trabalhar em cima do universo do Gabriel Garcia Marques. Fomos para um realismo fantástico, para um realismo mágico. E aí dentro das nossas ideias a gente pegou aquele universo, claro, acabou ficando como base os 100 anos de solidão, né, como base de inspiração, pegou outros personagens de outros contos. E foi levar junto a um encontro de uma estética do Tim Burton, sabe? Trazendo um pouco do cinema, então era literatura, circo, cinema, né? Luz, música, e criamos um espetáculo chamado Febril, assim, tão bonito, tão emocionante, tão vibrante, tão estético, sabe? A Luna, aquela possibilidade é um teatro gigante, né? E um teatro sem aquela plateia escura, né? Um lugar onde todo mundo vê e é visto. E dentro do circo não tem normas, né? Normas que eu digo, você pode se emocionar, você pode falar, você pode bater palma. E ao longo no dia da estreia, eu me lembro que diante daquilo tudo acontecendo, daquela emoção toda da plateia, eu falei, gente, isso aqui é um Maracanã artístico. Falei, gente, que loucura, isso parece um estádio de futebol, mas é da arte. Foi muito bacana, assim, deu um resultado muito lindo do espetáculo, muito contagiante. E eles acabaram me convidando para dirigir um espetáculo no ano seguinte, né? Repetiram um diretor, uma coisa que nunca tinha acontecido em 10 anos. Aí a gente ia fazer aí eu fiz uma proposta de trabalhar um espetáculo em cima do universo do Tolkien,
Eles acharam que era uma loucura, que era meio Circo de Soleil, que não era aquilo. Aí eu convenci eles de que, pô, não, eu ia fazer de uma forma diferente, mas eu queria botar aquele grupo todo do circo, queria botar 40 pessoas em cena, né? Eu tinha visto uma performance deles lá do circo. Ele falou, não, 40 não dá, é possível, não tem produção para isso. Dá para fazer no máximo com 10. Aí eu negociei 16, aí ficou naquela história toda. E aí no meio de uma madrugada eu falei, não, gente, esse espetáculo era uma loucura, era para ser com 40 pessoas, era para botar gente pendurada naquele circo todo. E aí no meio de uma madrugada eu falei, não é nada disso, gente, quer saber? Vamos partir para o universo do Grande Sertão Veredas. E aí eles piraram, falando, gente, isso é louco, mas como assim? Eu falei, vambora, Grande Sertão Veredas, mas não pode, não tem direito autoral. Eu falei, não tem problema, é uma inspiração, é um mundo, é um universo, é uma literatura de um Brasil profundo, vamos estudar, né, as pessoas que escreveram, né, nessa época, enfim, aí partimos para uma busca profunda, né, de literatura. Tem uma das parceiras de criação, Ana Karina, ela é mestre de literatura, trouxe um monte de referência e fomos ler livros e buscar coisas. Enfim, criamos um outro espetáculo também lindo, né, a partir desse mundo, né? Então a gente conseguiu cruzar literatura com circo, né? E no meio de tudo isso, depois fomos pesquisar circo-teatro, né, que é um pouco um certo princípio da telenovela, né, aqui no Brasil. Era novela, né, de antigamente, né, as pessoas iam para o circo para assistir aqueles dramas ali ao vivo, né, aqueles melodramas. Então, assim, o circo, muito além do palhaço, muito além da técnica, trouxe um espaço muito grande assim, de criação e que hoje é uma grande fusão, por isso que eu digo, é uma fusão. O cinema está ali dentro. Eu me lembro quando a gente estreou o Febril, o Cacá Diegues foi assistir e na época eu estava preparando um ator do filme dele, do Grande Circo Místico, e o Cacá ficou encantado com a trilha, me pediu a trilha. Eu falei, olha que barato, porque eu tinha pedido para o Daniel Gonzaga. Eu falei, Dani, é um espetáculo de circo, mas eu quero uma trilha de cinema. E aí o Cacá, quando assistiu, pediu, porque queria, pensou no filme dele. Eu falei, Dani, acertou na mosca, é isso. Então é esse mundo que se junta. Dentro do circo tem cinema, dentro do cinema tem circo, tem televisão, tem teatro, tem dança, tem... Estou voltando talvez para o início dessa conversa, né? Que essa versatilidade, no fundo, é isso, são cartas, né? Jogar baralho, né? Eu acho tão bacana quem domina carta, que joga, que passa de uma mão para outra, é mais ou menos isso, né? Qual a carta que eu lanço, ou quais cartas que você lança no momento, né? E sempre num jogo coletivo, sempre num jogo conjunto. Muito bom, é um prazer ouvir você, obrigada, tenho certeza que todo mundo vai adorar, né, Vinícius? Que bom, que bom. Para mim é um grande prazer também, né, falar, porque quando eu falo de cada uma dessas coisas, acho que eu vivencio de novo, né, volta, né, para mim tudo isso. Poder dividir isso. Poder dividir, exatamente. Eu estou aberto para trocas, quem quiser escrever, né, acho que o e-mail vai estar aí, a gente pode conversar, vai ser um grande prazer, assim, eu estou aí para troca mesmo. Que bom, Obrigado. Obrigada.